Olá, eu sou a Carla Rebeca, tenho 29 anos e sou portadora de 3 síndromes raras, sendo a síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de ativação de mastócitos e a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Eu vim aqui para contar um pouquinho mais, sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, que é a minha síndrome de base, a SED, fazendo uma abreviação, porque realmente é um nome muito complexo e todo mundo fica meio que com trava-língua. Mas, enfim, vim contar um pouquinho da minha história. Então, vamos lá. Eu tive diagnóstico com 20 anos de idade, porém, desde muito pequena, tenho vários sintomas que os médicos não conseguiam explicar, eu não conseguia entender. Sempre foi algo muito difícil. Desde algo que sempre me acompanhou, que eu tenho até hoje. Todos, na verdade, eu tenho até hoje. Assim, na ordem cronológica, digamos assim, o primeiro que apareceu dos sintomas foi a dificuldade de alimentação. Foi algo que me pegou desde muito pequenininha. Tive uma dificuldade muito grande. Inclusive, minha mãe fez aleitamento materno comigo até os 2 anos de idade, porque eu não aceitava as alimentações e quando eu aceitava algum alimento eu acabava passando muito mal e vomitava muito, e minha mãe não conseguiu introduzir nenhum tipo de leite, daqueles leites especiais para criança. Eu nunca consegui utilizar as mesmas alimentações super saudáveis, né? Alimentos. Minha mãe fazia as papinhas, ela nunca foi de comprar papinha pronta. E mesmo assim, eu passava muito mal mesmo. Tenho lembranças de sair, de voltar da escolinha vomitando, voltando às vezes da lotação da escola. Chegava em casa colocando tudo pra fora. Nossa, era o caos. Era o caos. E até hoje isso acontece. E eu ainda continuo, tendo essas crises aí. Só que numa quantidade menor, visto que agora eu tenho toda a questão, de alimentos que eu sei que eu posso ou não. Ainda tem algumas dificuldades, que tem alimentos ainda que às vezes eu acabo descobrindo que eu não consigo. Faço o tratamento certinho com as medicações necessárias. E aí eu consigo ter uma tolerância um pouco maior para alimentação, mas ela ainda não é tão, nossa, super variada, mas assim, eu dei uma melhorada depois de ter os tratamentos necessários. Algo que foi, além de toda a bagagem que eu tenho já de todas as outras coisas, sempre achei na minha cabeça, quando eu era nova, que eu era a mulher elástico dos incríveis. Por quê? Isso aqui. Por causa disso. Minhas articulações todas são hipermóveis, todas. E é algo que, assim, assusta as pessoas, de fato. Meu ombro, ele vai com Deus. Meu tornozelo sai do lugar, eu torço ele. Meu joelho sai do lugar, torço o joelho também. Vira e mexe, eu tô com algum problema de articulação. E dói, tá, quando faz isso, mas é mais pra mostrar pra vocês como é que é, porque muita gente fica assim. E, de fato, eu sempre achei que era algo muito legal, era um ser humano muito especial. Eu tinha um super poder. E criança, não tem como cobrar muita coisa, não tem como eu me culpar também. Mas, assim, nunca soube que era algo que era prejudicial. Até que depois de muito me machucar e viver com ralado no queixo, ralado no nariz, ralado no joelho, ralado em todo lugar. Já aconteceu de eu machucar minha boca que eu tava pulando amarelinha em casa, e cair com tudo, com a cara no chão. E eu usava aparelho fixo na época. E eu lembro até hoje o desespero, porque o bracket, que é o ferrinho que fica aqui no meio, grudou. Na hora que eu caí, machucou, grudou, ele fincou na minha gengiva. E aí grudou e não saía por nada. A gente teve que passar gelo em mim. Mas ficou tudo bem. Foram várias. Caiu, tornozelo enfaixado, tornozelo com talas, gesso, várias vezes. E aí, com 20 anos, depois de que a minha mãe me viu, ter tanto problema,
ela começou a pesquisar aleatoriamente, começou a jogar, né, informação, pesquisar, encontrou um grupo de lesbianos no Facebook e ela começou a ler, né, as histórias, começou a, tipo, raciocinar, sabe? Ela começou a contar algumas dessas histórias pra mim. E aí eu fiquei, assim, eu digo hoje em dia que pra mim foi um ato de desespero, identificação de um jeito muito estranho, porque eu vi a minha história em várias pessoas daquele grupo e eu comecei a ficar desesperada. E ela falou assim: ai, filha, eu tô achando que você tem isso. Aí eu lembro que eu olhei no fundo dos olhos dela e falei pra ela de uma forma muito assim, pesada. Eu falei: eu não quero essa desgraça na minha vida. Isso me dói quando eu falo, porque o processo ele é muito individual e muito específico para cada pessoa. Mas isso me doeu muito. E assim, eu sabia que eu tinha que ir atrás e entender e saber se eu tinha ou não. E aí no grupo eles deram sugestão de um ortopedista. A gente juntou dinheiro para passar nele. E ele fez todos os testes. A gente fez os testes, no caso, para síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel só tem teste físico mesmo. Mas é o único subtipo que não pega em teste genético, no caso de sangue e tudo mais. Dá um número de pontos, e aí, dando esses pontos, ele fala se você tem ou não. E o meu deu todos os pontos, enfim. A partir daí comecei a ficar desesperada, eu não tava aceitando, eu demorei muitos anos para aceitar. Mas de primeira eu realmente precisei largar a dança. Foi algo que pra mim, meu mundo caiu e eu fiquei por muitos anos sem conseguir entender e aceitar que eu não poderia dançar mais. E eu achei que eu ia ficar sem dançar pro resto da minha vida. Mas graças a Deus eu tô voltando, né? Mas com calma, com cuidado, em escola especializada com que tenha cuidado comigo e tudo mais. Foi difícil de encontrar, mas encontrei. Mas assim, foram muitos anos sem dançar, porque foi algo que, né, a gente fica completamente sem chão. Isso é meio que natural, mas eu demorei muitos anos para aceitar. Tanto é que eu comecei a aceitar de fato 3 anos atrás, com 26. Que eu comecei a aceitar de fato o que estava acontecendo comigo, entender o que cada coisa significava, entender o que mais podia ter de síndrome, porque realmente eu tava, além de tudo isso, ainda descobri depois as outras 2 síndromes raras, então tinha coisas que, tipo assim, eu explicava, falava que era na minha cabeça. Sim, passei muitos médicos que realmente não entendiam e invalidaram completamente, né? Invalidaram meus sintomas, invalidaram meus sentimentos, invalidaram tudo. E nisso de não ter o diagnóstico, nisso de falarem que é psicológico, eu e várias outras pessoas ao redor do Brasil e do mundo têm síndromes raras e não fazem a menor ideia disso, porque muitos médicos não fazem ideia, não fazem todo esse apanhado sobre as síndromes raras e tudo mais. Para eles é raro demais para aparecer no consultório deles, então a gente acaba sendo subdiagnosticado, diagnosticado errado, ou simplesmente não diagnosticado por muitos anos, e por isso muitos pacientes têm diagnóstico tardio, e isso atrapalha muito o tratamento. E aí eu demorei para saber das outras 2 síndromes raras, porque eu simplesmente não fazia ideia que tinha nome para aquilo tudo e aquilo tudo juntando tinha um diagnóstico, no caso 2 diagnósticos diferentes no meu caso. Enfim, e é algo que depois que eu descobri, né, que eu tinha lesões e de fato comecei a prestar atenção em tudo isso, eu consegui ir atrás e descobrir, entender e aceitar melhor todas as questões, tudo que envolvia. Eu sei da minha capacidade, apesar de tudo isso, eu não desisti, né? Nunca vou perder a minha fé. É algo que, assim, eu só tenho, a única certeza que eu tenho nessa vida é que eu só tenho essa vida. Então,
faço tudo que eu posso e luto e vou atrás de realizar meus sonhos e ir atrás dos meus objetivos, porque eu realmente sei do meu potencial e que eu não sou só isso, não sou só minhas dores, não sou só as síndromes, eu sou um ser humano completo, que, claro, tem suas limitações, mas que não se deixa bater apesar delas, então eu continuo lutando, sim. Depois da última vez da UTI, parece que eu vim com mais garra ainda, vim com mais força, com mais vontade ainda de viver e aproveitar tudo que eu puder. E claro que do meu jeitinho. Isso não é impedimento nenhum de eu ir atrás dos meus sonhos e algo que eu quero compartilhar aqui, né? É que essa semana eu peguei meu diploma, né? Da pós-graduação em gestão e design de eventos. Eu já tinha concluído em março, só que demora mais ou menos 4 meses para o diploma ficar pronto. E ele ficou, e aí eu consegui ver ele nas minhas mãos e eu fiquei muito feliz, assim, realizada de fato, porque é algo que é uma conquista só minha e que, assim, eu sou muito grata por ter começado esse curso, era algo que eu tava querendo há muitos anos. Desde quando eu tinha terminado a minha graduação em 2021, e eu fui conseguir realizar esse sonho agora. E é algo que pra mim faz muita diferença. Falar que eu sou pós-graduada me enche de orgulho. É uma conquista muito grande pra mim. E continuar, né? Lutando, indo atrás dos meus sonhos e ler muito, viajar bastante, conhecer mais cafeterias, hoje conheci uma nova. E tô feliz que aos poucos eu vou retomando a minha vida, fazendo o que eu gosto e voltar ao trabalho e logo logo volto pro balé e assim, tô muito feliz de realmente ter renascido novamente, que nem uma fênix que renasce das cinzas. Então é isso, a gente tá aqui sempre, né, pra tentar de certo modo ajudar, né, da melhor forma que dá. E a forma que eu encontrei foi fazendo os vídeos. Então eu espero que esses vídeos sejam realmente a porta de entrada para muitas pessoas acompanharem sobre esses assuntos, que eu consiga, de certo modo, trazer informação, conhecimento e um pouco de fé e de ânimo para muitas pessoas também que passam pelo mesmo que eu, ou que passem por coisas parecidas ou não tão parecidas assim, mas que de certo modo estão precisando de uma palavra de acolhimento e também de suporte. Precisando, eu tô aqui. Podem comentar aqui embaixo se precisarem conversar comigo, eu tô à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem. E eu espero vocês no próximo vídeo. E é isso, um beijo para todo mundo e até mais. Tchau!